principal interesse de pesquisa é sobre as relações entre ciência, espiritualidade, especialmente entre espiritualidade e saúde. Ou seja, o grande objetivo é tentar estudar, do ponto de vista científico, do ponto de vista rigoroso e imparcial, a experiência espiritual humana. Ou seja, a humanidade, desde sempre, em todas as culturas e civilizações, teve experiências religiosas e espirituais. Isso precisa ser compreendido. Se eu quero entender o que é o ser humano, eu preciso compreender também a sua natureza religiosa e espiritual. Então nós fazemos esse tipo de pesquisa, Nós já estamos nesse tipo de caminho há aproximadamente 25 anos. A primeira pesquisa que nós realizamos foi em 95, eu ainda era estudante de medicina. Depois nós fomos caminhando. Em 99 nós fundamos o NEPER, que é o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, que foi feito no Instituto de Psiquiatria da USP, em São Paulo, durante a minha residência com outros colegas. Depois iniciamos o doutorado nessa área, que terminou em 2005, esse doutorado. Depois desse doutorado na USP, investigando a saúde mental de médiuns espíritas, fizemos o pós-doutorado na Duke University, nos Estados Unidos, em espiritualidade e saúde, com Harold Koenig, que é o principal autor no mundo na área de saúde e espiritualidade. Depois nós voltamos para Juiz de Fora, voltei como professor na Federal de Juiz de Fora em 2006, quando fundamos o NUPS, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, que fica na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então lá nós estamos desde então. O NUPS faz parte do programa de pós-graduação em saúde e é um núcleo interdisciplinar da área desde filosofia, história, medicina, fisioterapia, psicologia, estatística, várias linhas, várias dimensões de pesquisa por ser interdisciplinar, para estudar espiritualidade e saúde. Não há uma ligação com nenhum grupo religioso ou filosófico, temos pessoas dos mais diversas vertentes religiosas e filosóficas, mas o que nos une é a abertura para estudar qualquer tipo de fenômeno religioso e espiritual, o respeito a esse fenômeno e às pessoas que as vivenciam, mas ao mesmo tempo o rigor para estudar isso com bastante cuidado, com bastante controle metodológico e submeter esta produção científica ao melhor da comunidade científica das mais diversas áreas, comunidade científica nacional e internacional, submeter a partir de publicações em revistas científicas, apresentações em congressos, etc. Isso é bastante interessante, porque eu também esperava uma vez uma resistência até muito maior do que efetivamente nós encontramos. Porque também nós muitas vezes aprendemos uma visão que hoje em dia se sabe que é distorcida, que seria um eterno conflito entre ciência e religião. De que ciência e religião estariam sempre em oposição, sempre em discordância. Hoje em dia o melhor da historiografia mostra que isso não é verdade, as relações são muito mais complexas. E, na realidade, desde os anos 80 a 90, tem havido um amplo crescimento de interesse do diálogo ciência e religião e de pesquisas de qualidade sobre espiritualidade e saúde, por exemplo. Hoje em dia há literalmente milhares de estudos nessa área. As melhores universidades do mundo têm centros de pesquisa nessa área, Oxford, Cambridge, Harvard. Todas as universidades têm centros de pesquisa sobre ciência e religião. Então há um grande crescimento nesse sentido. O nosso trabalho, o trabalho do NUPS também tem crescido, sempre tivemos um apoio institucional da própria Universidade Federal de Juiz de Fora, assim das outras universidades, a própria USP, a psiquiatria da USP sempre apoiou esse tipo de investigação. Temos recebido, e outros pesquisadores, apoio das principais agências de fomento no Brasil e no exterior, receptividade em publicações acadêmicas de boa qualidade, em congressos, e também a receptividade acadêmica é medida muito pelo número de citações. As pesquisas
do NUPES já receberam mais de 6 mil citações acadêmicas nacionais e internacionais. Então, demonstra uma receptividade a este tema. As pessoas muitas vezes realmente estão muito preocupadas com os extremos. Devemos evitar esses extremos, né? Tanto de uma negação sistemática da religião ou de uma aceitação ingênua das crenças e fenômenos religiosos. Mas há uma busca de um rigor. Acho que o que deve ficar claro, a necessidade, primeiro, da busca da verdade. Deve mover um cientista. A busca da verdade, leve onde ela levar, né, com rigor. É essa a ideia. E ao fazer isso, se perceber isso, acho que as portas vão se abrindo e as resistências vão diminuindo cada vez mais. E é isso que nós vemos. Outro dado importante, o Brasil é atualmente um país de liderança no mundo na área de pesquisa em espiritualidade e saúde. Enquanto na ciência como um todo, o Brasil é o 13º país, tem um número de publicação de artigos científicos internacionais, na área de espiritualidade e saúde somos o 5º país que mais publica, ou seja, somos um protagonista importante na discussão internacional e estamos trabalhando junto com outros colegas para que essa protagonismo aumente cada vez mais e o Brasil realmente cada vez mais tem um papel relevante e de influência internacional nessa área de exploração desse aspecto tão desafiador, interessante e profundo da experiência humana. Há poucos anos nós participamos do lançamento do Manifesto por uma Ciência Pós-Materialista. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que houve uma ideia equivocada do final do século XIX, a boa parte do século XX, uma ideia equivocada de unir que uma visão científica necessariamente seria uma visão materialista, ou seja, que para fazer ciência seria necessário aceitar o pressuposto de que só existe matéria ou forças físicas no universo e que todas as explicações necessariamente têm que se restringir à matéria e forças físicas. Por exemplo, a experiência humana, a natureza humana, a consciência, o que é o ser humano, só poderia ser explicado e levado em consideração uma explicação cerebral. Ou, por exemplo, uma experiência religiosa espiritual deveria ser, em última análise, reduzida a uma experiência cerebral. E hoje em dia, hoje se percebe cada vez mais que isso foi um equívoco, porque, primeiro, os fundadores da ciência moderna não tinham uma perspectiva materialista, né? Desde Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, todos eles não tinham essa visão, assim como muitos dos importantes cientistas do próprio século XIX. Então, é uma ideia equivocada. A cosmovisão, uma metafísica materialista é legítima, é possível, mas não é condição necessária para a prática da ciência. O que deve unir o cientista é uma busca de explicação da natureza, buscando explicações racionais, buscando leis naturais que possam ser investigadas e testadas. Mas não necessariamente que reduzir tudo a forças físicas e materiais. Por exemplo, a própria consciência, a própria mente, pode ter uma existência independente do ponto de vista físico, ou seja, podemos entender a natureza como compreendendo, se eu entender a natureza como tudo que existe, a natureza ela seria as partículas físicas, materiais, e podemos entender a consciência ou a mente como um outro elemento essencial e irredutível da natureza. Vários pesquisadores defendem essa perspectiva, por exemplo, o filósofo Thomas Nagel, num livro recente chamado Mind and Cosmos, propõe essa explicação, essa visão mais alargada da natureza. William James e vários outros propõem esse tipo de perspectiva. Então, um aspecto importante, como eu havia dito, né, o incorporar uma certa metafísica, essa cosmovisão materialista, está sendo acoplada à ciência, que não é necessário para que a ciência aconteça, gerou uma série de consequências. Uma restrição da nossa opção como cientista de pensar em hipóteses, né? Por exemplo, como eu disse, a experiência espiritual não poderia ter uma realidade ontológica, ou seja, a pessoa não poderia estar tendo acesso a uma dimensão transcendente. Ela teria que ser necessariamente explicada a experiência espiritual como uma questão sociológica, psicológica ou biológica, por exemplo.
E não só isso, como essa cosmovisão também muitas vezes entrou como uma ideologia, que alguns chamam de cientificismo materialista, como se fosse comprovado pela ciência e pela razão de que nós somos apenas matéria, de que a vida não tem sentido, não tem nenhum propósito profundo, coisas desse gênero, como se isso fosse um fato científico. Isso tem consequências sociais, né? Já que o Viktor Frankl mostra que a busca de sentido e propósito existencial são as coisas mais importantes que o ser humano tem. E quando isso se perde, surgem muitas vezes doenças mentais, surgem uma série de desequilíbrios e sofrimento humano também. E muitas vezes essas visões nihilistas da existência, que são legítimas, mas eram apresentadas como se fosse um fato científico. E quem não aceitasse uma visão nihilista da existência seria uma pessoa ingênua, supersticiosa, coisas desse tipo. Então esse é um grande problema. Então, ao estudo científico, então, por que é importante estudar cientificamente isso? Primeiro, separar, do ponto de vista filosófico, o que são crenças, o que são pressupostos, cosmovisões, do que são dados científicos. Acho que isso é um dado extremamente importante. E como a ciência pode nos ajudar realmente a entender o que são essas experiências. Por exemplo, a ciência também, por essa visão de negar a espiritualidade, muitas vezes ela ignorava a religiosidade da população. Então, os médicos, psicólogos, por exemplo, ao abordar um paciente, se ignoravam o aspecto da religiosidade do paciente ou o consideravam como algo patológico, como algo inferior. E hoje em dia há, literalmente, como eu disse, milhares de estudos mostrando que não só as pessoas continuam muito religiosas, espiritualizadas de formas diferentes ao longo do globo, na humanidade inteira, como isso impacta a saúde dessas pessoas. Então, é nosso dever abordar estes temas, conhecer efetivamente como isso funciona. Além também do lado mais profundo, o estudo das próprias experiências espirituais, por serem experiências extremas, né, do ser humano, podem nos ajudar a entender o que é realmente o ser humano. Né? Ou seja, o quanto essas experiências espirituais podem indicar, por exemplo, que o ser humano tem uma dimensão que vai além da questão meramente cerebral e corporal, por exemplo, que é o que está por trás da ideia básica dessas experiências espirituais, de que existe algo além que transcende este mundo material como nós lidamos. E tentar entender e lidar com isso é algo extremamente importante. Então, para dar um panorama do que está sendo feito no Brasil e no mundo, vou começar no exterior. Né? Então, por exemplo, há dois centros muito importantes sobre ciência e religião na Inglaterra. Um é o Ian Ramsay Center for Science and Religion da Universidade de Oxford. É um centro bastante grande, tem um site, tem vídeos no YouTube de ciência e religião em Oxford, que traz uma grande discussão nessa área. Outro grupo bastante interessante é o Michael Faraday Institute for Science and Religion da Universidade de Cambridge. Então são dois centros bastante importantes para um entendimento mais até teórico, filosófico, teológico da relação ciência e religião. Recomendo muito desses dois trabalhos. Também na área de pesquisa especificamente, o grupo da Duke University, do professor Harold Koenig, é o principal centro de pesquisa nessa área do impacto da espiritualidade sobre a saúde, como integrar na prática clínica. Temos na Bowling Green University, nos Estados Unidos, o professor Ken Pargan, que é o principal autor no mundo na área da psicologia da religião, trabalho de coping religioso especialmente, ou seja, como a religiosidade é usada de modo positivo ou negativo para lidar com as questões da vida, inclusive trabalhando atualmente com religious struggles, que seriam os conflitos religiosos, como isso impacta a saúde. O professor Ken Pargan é um trabalho extremamente importante. Outros exemplos de pesquisas até sobre experiências espirituais mais diretamente. Nós temos o grupo da Division of Perceptual Studies da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que foi fundado pelo professor Ian Stevenson e atualmente é dirigido pelo professor Jim Tucker, que faz pesquisas que são padrão nos últimos 50 anos de pesquisas sobre experiências de quase morte, casos sugestivos de reencarnação, experiências fora do corpo. Então, pesquisa de extrema qualidade. É um grupo que vale realmente também se conhecer. Também na Universidade de Northampton, na Inglaterra, o professor Chris Rowe também tem feito bastante pesquisa em psicologia anomalística, vale a pena também você conhecer alguns exemplos. No Brasil, nós temos o NUPES, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem realizado pesquisas nessa área. Nós temos o PROCER, na psiquiatria da USP, que tem realizado pesquisas e também
prática clínica, como integrar na clínica nessa área. Na Federal do Rio Grande do Sul também, nós temos na Psiquiatria Federal do Rio Grande do Sul também algum trabalho importante sendo feito nessa área. Nós temos o InterPsi na Psicologia da USP, professor Wellington Zangari, ou seja, são alguns exemplos de alguns núcleos de pesquisa que têm feito um trabalho sério e rigoroso na área. E dentro do intuito também de levar o que existe de melhor da produção internacional e nacional em espiritualidade e ciência, nós criamos a TV NUPS, né, que é um canal no YouTube que foi criado há 5 anos atrás, para a divulgação para o público em geral, tanto o público acadêmico como o público em geral, do que tem de melhor nessa área. E como é que ela funciona? Bastante são vídeos curtos, em média, em torno de 3 a 5 minutos, sobre os mais diversos temas na área de espiritualidade e ciência, com literalmente os melhores nomes do mundo nesta área. Então, vários dos nomes que eu citei aqui, o professor Ken Pargament, por exemplo, o professor Andrew Pinsent, Rodden Numbers, Robert Clonich, os melhores nomes do Brasil e no exterior, nos deram a oportunidade, né, de participar da TV NUPS, em que eles comentam de um modo simples, direto, o que se sabe hoje em dia sobre mitos, verdades da relação ciência e religião, da religião, espiritualidade e saúde. Então hoje em dia a TV NUPS está fazendo 5 anos, são 250 vídeos já disponíveis gratuitamente, com pesquisadores de quase 10 países, de mais de 30 instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. E uma outra coisa importante, além dos canais dos vídeos serem gratuitos, na descrição de cada vídeo tem um link para saber mais. Então quem quiser estudar e aprofundar mais, basta clicar nos links e saem artigos ou livros disponíveis de um modo geral, de livre acesso online. Então assim, é uma oportunidade grande de ter realmente uma visão mais ampla, e esse canal é bilíngue, uma parte dos vídeos estão em português e em inglês. 180 países já tiveram acesso a esses vídeos, então, e toda semana um vídeo novo. Então é uma ótima oportunidade para quem quiser ter um panorama geral sobre o tema e quiser estar se atualizando. A TV NUPS fica aí como dica. Então só procurar no YouTube ou no Google TV NUPS que você consegue encontrar lá.